Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto sobre investimentos que descomplica o mundo financeiro. Hoje vamos explorar uma parte fascinante da história do mercado financeiro brasileiro, a evolução da B3, que para quem não sabe, já foi uma estatal. Você sabia disso? Na década de 1960 existiam 27 bolsas de valores no Brasil e elas eram entidades oficiais corporativas, vinculadas às secretarias de finanças de cada estado. No final da década de 60, entre 65 e 67, foram feitas reformas no sistema financeiro nacional e transformaram o mercado de capitais. Com isso, a Bovespa finalmente assumiu um caráter institucional, se tornando uma associação civil sem fins lucrativos. Na virada do milênio, um grande marco transformou a Bovespa. No ano 2000, ocorreu a integração de todas as bolsas de valores brasileiras, e a Bovespa passou a concentrar toda a negociação de ações do país. Após alguns anos, em setembro de 2005, foi implementado a bolsa de forma totalmente eletrônica, e em seguida chegamos ao fim do pregão Viva Voz. Sabe aquele que você vê em fotos e vídeos antigos com o povo gritando compra e vende? Então, esse acabou. Mas o mais interessante que isso, dessas informações, é darmos uma olhada nos números, no caso, o número dos investidores. Em 2002, tínhamos apenas 85 mil investidores cadastrados na B3, para uma população de 180 milhões, ou seja, nem 0,05% da população estava investindo em ações. Em 2010, passou para 610 mil, uma evolução muito grande, chegando aí a 0,3% da população, mas muito pouco ainda. Lembrando que em 2007, a Bovespa abriu seu capital e passou a ser negociada em bolsa, e a bolsa resolveu fazer uma campanha para atingir aí 5 milhões de investidores ao final de 5 anos. Eles resolveram fazer isso com uma campanha com Pelé. A campanha foi até legal, mas um fracasso total. Em 2015, a bolsa encolheu para 564 mil investidores, ou 0,27% da população. Para mim, o grande fracasso da campanha foi ter utilizado uma pessoa que nunca teve relação com o mercado financeiro, no caso o Pelé. E aí eu não estou desmerecendo o Pelé, tá? Mas é uma pessoa que simplesmente atraía muito mais um público de baixa renda que o público com capacidade de efetivamente investir. Mas essa é uma discussão que é melhor a gente deixar para o pessoal especializado em marketing. Atualmente a gente está com 4,8 milhões de investidores de pessoa física no mercado, ou seja, estamos em 2,3% da população, que ainda é muito pouco, mas bem melhor do que a gente estava antes. O mais engraçado disso tudo é que o maior salto foi em 2020, com a pandemia, ocorreu um boom de lives e surgimento de diversos influencers financeiros e que ajudaram o mercado a dobrar de tamanho. Isso aliado à taxa de juros que caiu absurdamente, pessoal? Lembrando que ela chegou aí a 2%. Em 2019, eram 1,5 milhões e em 2020 passou para 3,2 milhões, mais que dobrou. Mas por que eu digo que é engraçado? Porque existem diversas regras no mercado financeiro, algumas que concordo, outras que acredito que deveriam ser menos rígidas, que no frigir dos ovos deveriam impedir a forma como a maioria dos influencers financeiros atuam. Uma dessas regras é a necessidade de ser analista certificado para poder dar opinião sobre alguma ação. E a realidade é que a maioria dos influencers não são certificados e os vídeos que mais atraem são justamente aqueles que falam compre ou vende o ativo. Mas por qual motivo eu quis trazer esses pontos aqui para vocês hoje? Primeiro, porque eu acho que é muito interessante conhecer um pouco mais da história da B3 e, consequentemente, do mercado financeiro. Segundo, que acho que algumas raízes da B3 podem explicar o motivo de que ainda não decolamos na quantidade de investidores, justamente com diversas burocracias que existem hoje. Novamente, ressalto que algumas são extremamente necessárias para trazer segurança para o mercado, mas outras ajudam apenas a travar o crescimento do próprio mercado. Nos últimos anos, a B3 passou a investir mais no que eu acredito que é a maior solução para o crescimento do mercado financeiro, na educação financeira. Mas a B3 Educacional, um site que eles disponibilizaram, ainda tem muito a evoluir em número de usuários. E olha que é uma plataforma gratuita e boa, porém consta com apenas 285 mil pessoas, ou seja, 5% das pessoas que estão no mercado. E olha que a maioria não tem 5 anos de investidores. Nessas horas eu me pergunto, as pessoas estão entrando no mercado sem estudar?
ou estão estudando fora das fontes mais confiáveis? Eu não sei vocês, mas acho que nenhuma das duas opções é a ideal. Mas também temos uma visão um pouco melhor. Se a gente pegar a Ambima, mostra que em seu site já distribuiu 821 mil certificações e possui 1,6 milhões de inscrições para certificação. Infelizmente, os dados não são por CPF, e sim por certificado, mas é um número muito mais animador. Apesar de que sabemos que algumas certificações da Ambima são obrigatórias para se trabalhar em banco, infelizmente, trabalhar em banco não é sinônimo de investir no mercado de capitais, é um bom ponto sim. Mas talvez eu acho aí que a gente tem que pensar que a B3 deva ver o que a Ambima fez de diferente para tentar fazer também. E claro, que fazer cursos fora dos que a B3 ou a Ambima disponibilizam pode ser muito bom, mas acho que deixar de fazer cursos que são gratuitos e fornecidos por instituições sérias é sempre muito estranho, né? Deveria sempre fazer. É positivo, né? Se é gratuito e é instituição séria, por que não fazer? Vamos estudar aí, né, pessoal? Bom, espero que tenham gostado do episódio de hoje. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem sugerir temas para os próximos podcasts, fiquem à vontade de entrar em contato através das nossas redes sociais. E não deixem de estudar. Até a próxima!